Você chegou ao canal Riqueza Vibracional guiado pelo universo. Este encontro não é obra do acaso, mas sim uma resposta às suas intenções, às suas orações e ao que a sua alma tem buscado. Abra o coração, porque o que você vai ouvir agora tem a energia do despertar e da cura. Existe uma conversa que mudou para sempre a minha compreensão sobre relacionamentos, sobre amor, sobre o que significa realmente honrar o divino masculino que existe em todos nós e ao nosso redor. Foi uma última reunião, uma conversa que eu não esperava que fosse acontecer, mas que o universo orquestrou com uma precisão tão perfeita que ainda me emociono ao lembrar. Você já passou por aquele momento em que tudo o que você acreditava sobre amor, sobre relacionamentos, sobre como homens e mulheres se conectam, simplesmente desmorona diante de uma única revelação? Já sentiu como se todas as suas feridas, todas as suas dores, todos os seus padrões repetitivos com o sexo oposto pudessem ser curados através de uma compreensão profunda? Hoje, eu vou compartilhar com você não apenas uma história pessoal, mas um ensinamento que pode transformar radicalmente a forma como você se relaciona com a energia masculina. Seja ela na sua vida amorosa, nas suas relações familiares, profissionais, ou até mesmo na relação que você tem consigo mesmo. O que você está prestes a descobrir não são apenas palavras bonitas sobre relacionamentos. É uma revelação que pode quebrar ciclos ancestrais de dor, que pode curar feridas que você carrega há vidas, que pode abrir portais para um tipo de amor que transcende tudo o que você já experimentou. Nesta jornada de 25 a 30 minutos juntos, vamos mergulhar nas profundezas do que significa verdadeiramente honrar e compreender o divino masculino. Você vai descobrir por que tantos de nós carregamos feridas profundas com a energia masculina, como essas feridas se manifestam em nossas vidas e, principalmente, como uma única conversa reveladora pode ser o ponto de virada que você tanto tem buscado. Vamos falar sobre padrões inconscientes, sobre projeções, sobre a dança sagrada entre o feminino e o masculino que existe dentro de cada um de nós. E vamos descobrir juntos como, às vezes, a cura vem exatamente de onde menos esperamos. Prepare seu coração, porque esta não é apenas minha história, é um espelho que pode refletir verdades profundas sobre sua própria jornada. Antes de compartilhar essa reunião transformadora, preciso te contar sobre algo que descobri ao longo dos anos de autoconhecimento. Quase todos nós carregamos uma ferida ancestral profunda relacionada ao divino masculino. É como se houvesse uma marca invisível na nossa alma, um eco de dores que nem sempre são nossas, mas que influenciam profundamente a forma como nos relacionamos. Talvez você tenha crescido em um lar onde o masculino estava ausente, física ou emocionalmente. Talvez você tenha testemunhado sua mãe, suas avós, suas ancestrais, sofrendo em relacionamentos onde o masculino não conseguia expressar amor de forma saudável. Ou talvez você mesmo tenha vivenciado relacionamentos onde se sentiu incompreendido, desvalorizado ou ferido pela incapacidade do outro de estar verdadeiramente presente. Essas feridas criam padrões, padrões de desconfiança, padrões de expectativas irreais, padrões de autoproteção que, ironicamente, nos afastam exatamente daquilo que mais desejamos: conexão verdadeira. Eu passei décadas da minha vida repetindo os mesmos ciclos, atraindo homens emocionalmente indisponíveis, interpretando silêncio como rejeição, confundindo intensidade com intimidade, acreditando que precisava me diminuir para ser amada ou me fortalecer demais para me proteger. E então, quando eu menos esperava, o universo colocou no meu caminho uma conversa que mudaria tudo. Uma última reunião com alguém que eu achava que jamais voltaria a ver, que traria luz para cantos da minha alma que eu nem sabia que existiam. Foi em uma quinta-feira chuvosa de outubro. Eu estava em uma livraria,
perdida entre os corredores de livros de espiritualidade, quando ouvi uma voz familiar me chamando pelo nome. Quando me virei, ali estava ele. Alguém que tinha feito parte da minha vida anos atrás. Alguém com quem eu tinha vivido uma conexão intensa e confusa que terminou de forma dolorosa e deixou cicatrizes que eu achava que jamais iriam sarar. Meu primeiro impulso foi fugir. Meu coração disparou. Todas aquelas sensações familiares de ansiedade, de mágoa não resolvida, de palavras que nunca foram ditas, vieram à tona como uma onda gigante. Mas algo dentro de mim, uma voz que parecia vir de um lugar mais sábio, me disse para ficar. Oi, ele disse com aquele sorriso meio tímido que eu conhecia tão bem. Você tem uns minutos? Tem algo que preciso te dizer há muito tempo. Eu poderia ter inventado uma desculpa. Poderia ter sido educada, mas distante. Mas naquele momento, senti que o universo estava orquestrando algo maior do que a minha mente conseguia compreender. Então, aceitei. Fomos até um café ali perto. E o que aconteceu naquela conversa de 2 horas não foi apenas uma reconciliação. Foi uma revelação que transformaria para sempre a minha compreensão sobre o divino masculino. Ele começou pedindo desculpas, mas não uma desculpa superficial, uma desculpa profunda, vulnerável, cheia de autoconhecimento. E então ele compartilhou algo que me deixou sem palavras. Sabe, ele disse, mexendo nervosamente na xícara de café. Eu passei os últimos anos fazendo terapia, trabalhando comigo mesmo, tentando entender por que eu sempre saboto os relacionamentos mais importantes da minha vida. E descobri algo que quero compartilhar com você. Ele respirou fundo e continuou. Todo aquele tempo em que você achava que eu estava sendo frio, distante ou rejeitando você, na verdade, eu estava morrendo de medo. Medo de não ser suficiente, medo de te machucar, medo de que se você realmente me conhecesse, com todas as minhas inseguranças, todas as minhas feridas, toda a minha humanidade, você fosse embora. Naquele momento, algo dentro do meu peito se abriu, como se uma porta que estivesse trancada há anos finalmente encontrasse sua chave. Ele continuou. Eu achava que ser masculino significava ser forte o tempo todo, não demonstrar vulnerabilidade, não precisar de nada nem de ninguém. Mas isso só me deixava mais isolado, mais com medo, mais incapaz de me conectar verdadeiramente. Então eu me afastava antes de ser rejeitado. Eu rejeitava antes de ser rejeitado. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como uma revelação divina. De repente, eu compreendi que tudo o que eu havia interpretado como falta de interesse, como frieza, como rejeição, era, na verdade, medo. Medo profundo, ancestral, de não ser digno de amor. Enquanto ele falava, eu comecei a ver algo que jamais havia percebido antes. Cada vez que eu interpretava o comportamento dele como rejeição, eu estava, na verdade, projetando meus próprios medos. Cada vez que eu assumia que ele não me valorizava, eu estava refletindo a desvalorização que eu sentia por mim mesma. O divino masculino, percebi naquele momento, é um espelho sagrado. Ele reflete de volta para nós não apenas quem ele é, mas quem nós somos. Nossas feridas, nossos medos, nossos padrões inconscientes. Quando temos uma ferida profunda de abandono, por exemplo, interpretamos qualquer necessidade de espaço como abandono. Quando temos uma ferida de rejeição, vemos rejeição até nos gestos mais amorosos. Quando temos uma ferida de desvalorização, não conseguimos receber amor genuíno, porque nossa mente insiste que não somos dignas. Sabe, eu disse a ele naquele dia, eu também passei anos achando que o problema estava sempre no outro, que os homens eram incapazes de amar verdadeiramente, de se comprometer, de estar presentes.
Mas agora entendo que muitas vezes eu estava tão focada nas minhas expectativas, nas minhas feridas, que não conseguia ver a pessoa real que estava na minha frente. Foi um momento de reconhecimento mútuo, de humildade, de compreensão de que ambos tínhamos sido vítimas dos nossos próprios padrões inconscientes. Naquela tarde, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez na minha vida, eu estava tendo uma conversa com um homem onde não havia jogos, não havia máscaras, não havia tentativas de impressionar ou manipular. Havia apenas duas almas humanas vulneráveis, reconhecendo suas feridas e sua humanidade. Ele me contou sobre a pressão que sempre sentiu para ser provedor, protetor, para nunca demonstrar fraqueza. Sobre como isso o deixava exausto e isolado. Sobre como ele desejava profundamente ser visto e amado, não pelo que ele fazia, mas por quem ele era. Eu compartilhei sobre minha tendência a testar o amor através do drama, sobre como eu confundia paixão intensa com conexão verdadeira, sobre como eu tinha medo de ser vista na minha vulnerabilidade porque achava que seria demais, muito intensa, muito sensível para ser amada. E então, algo extraordinário aconteceu. Nós nos vimos, realmente nos vimos, sem projeções, sem feridas ancestrais nos obscurecendo a visão, sem padrões do passado ditando nossas interpretações. Pela primeira vez, eu compreendi o que significa honrar verdadeiramente o divino masculino. Não é colocá-lo em um pedestal impossível. Não é esperar que ele seja perfeito, que nunca tenha medo, que sempre saiba o que fazer. É reconhecer sua humanidade, é valorizar sua vulnerabilidade, é criar espaço seguro para que ele possa ser autêntico sem julgamento. Naquela conversa, eu também descobri algo sobre o meu próprio poder como mulher, como expressão do divino feminino. Descobri que quando uma mulher está centrada em si mesma, quando ela não está projetando suas feridas, quando ela não está tentando controlar ou mudar o outro, ela se torna um espaço sagrado de cura. Sabe, ele me disse naquele dia, conversar com você assim, sem você tentar me consertar, sem você se defender, apenas me ouvindo e me vendo, é uma das experiências mais curativas da minha vida. Isso me fez perceber que, muitas vezes, o maior presente que podemos dar ao divino masculino não é nossa necessidade, não são nossas expectativas, não são nossas tentativas de moldá-lo para ser o que achamos que queremos. É nossa presença, é nossa capacidade de vê-lo além das suas limitações. É nossa fé na sua capacidade de crescer, de evoluir, de se curar. Quando uma mulher está realmente em seu poder feminino, ela não precisa diminuir a energia masculina para se sentir forte. Ela não precisa competir, não precisa provar nada. Ela simplesmente é. E esse ser cria um campo de energia que inspira o masculino a também querer ser sua melhor versão. À medida que nossa conversa continuava, começamos a falar sobre algo ainda mais profundo, como nossos relacionamentos conscientes têm o poder de curar não apenas nós mesmos, mas gerações inteiras. Minha mãe, ele me contou, viveu um casamento onde meu pai jamais conseguiu expressar amor. Ela morreu achando que não era digna de ser verdadeiramente amada. E eu cresci vendo isso, absorvendo isso, acreditando que homens e mulheres eram inimigos naturais, que o amor era uma batalha onde alguém sempre sai ferido. Minha avó, eu compartilhei, passou a vida toda cuidando de homens que nunca cuidaram dela. E minha mãe repetiu o mesmo padrão. Eu cresci vendo mulheres que se anulavam para serem aceitas, que se sacrificavam em nome de um amor que nunca as nutria verdadeiramente. Nós percebemos que nossas feridas não eram apenas nossas, eram ecos de dores ancestrais, padrões que se repetem de geração em geração, até que alguém tenha coragem de olhar para eles, reconhecê-los e fazer diferente. E então ele disse algo que me arrepiou.
Se a gente conseguir se relacionar de forma consciente, se a gente conseguir quebrar esses padrões, a gente não está curando apenas nós dois. A gente está curando nossa linhagem inteira. Naquele dia, algo que eu jamais pensei que fosse possível aconteceu. Eu perdoei. Não um perdão forçado, não um perdão intelectual, mas um perdão que brotou naturalmente da compreensão. Quando você realmente entende as feridas que movem uma pessoa, quando você vê além do comportamento e enxerga a alma ferida por trás, o perdão não é mais uma escolha difícil. Ele se torna uma consequência natural da compaixão. Eu perdoei todos os momentos em que me senti rejeitada, porque entendi que não era sobre mim. Eu perdoei todos os silêncios que interpretei como frieza, porque compreendi que era sua forma de se proteger. Eu perdoei todas as vezes que ele não conseguiu estar presente, porque vi que ele estava lutando uma batalha interna que eu nem imaginava. E mais importante, eu me perdoei. Me perdoei por todas as vezes que reagi com drama quando ele precisava de espaço. Me perdoei por todas as expectativas irreais que criei. Me perdoei por todas as interpretações equivocadas que fiz, baseadas nas minhas próprias feridas. O perdão, percebi naquele dia, não é sobre esquecer o que aconteceu, é sobre compreender por que aconteceu e escolher não carregar mais o peso da mágoa no coração. E agora? Perguntei a ele quando nossa conversa estava chegando ao fim. O que fazemos com toda essa compreensão? Ele sorriu. Um sorriso diferente, mais maduro, mais sábio. Agora a gente leva isso para todos os nossos relacionamentos. A gente pratica ser diferente do que sempre fomos. E foi exatamente isso que eu fiz. Saí daquele café com um coração completamente transformado, com uma nova compreensão sobre o que significa amar conscientemente. Comecei a praticar ver os homens na minha vida, parceiros, amigos, colegas, família, além de seus comportamentos superficiais. Comecei a perguntar a mim mesma, o que essa pessoa está realmente comunicando? Que ferida está por trás desse comportamento? Como posso responder de um lugar de amor, ao invés de reagir de um lugar de ferida? Aprendi a criar espaço para que o masculino fosse humano. Parei de esperar perfeição. Parei de interpretar cada palavra, cada gesto, como se fosse uma confirmação dos meus medos. Comecei a confiar que, quando uma pessoa se sente verdadeiramente vista e aceita, ela naturalmente quer ser sua melhor versão. Os resultados dessa transformação foram além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Meus relacionamentos, não apenas românticos, mas todos eles, começaram a fluir de forma completamente diferente. Com meu pai, que sempre achei emocionalmente distante, comecei a ver um homem que fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha. Nossa relação se aprofundou de maneiras que jamais pensei serem possíveis. No trabalho, comecei a colaborar com colegas masculinos de forma mais harmoniosa, sem a necessidade constante de provar meu valor ou de competir por espaço. Nas amizades, passei a atrair homens que eram genuinamente seguros de si mesmos, que não se sentiam ameaçados pela minha força feminina, que celebravam minha intensidade ao invés de tentar diminuí-la. E nos relacionamentos românticos? Nos relacionamentos românticos tudo mudou. Parei de atrair homens indisponíveis emocionalmente, porque eu mesma me tornei disponível para o amor verdadeiro. Parei de criar drama para testar o amor, porque aprendi a confiar que amor verdadeiro não precisa ser testado constantemente. Mas talvez a transformação mais profunda tenha sido descobrir o divino masculino dentro de mim mesma. Toda mulher carrega dentro de si tanto energia feminina quanto masculina. E parte da nossa cura envolve equilibrar essas energias internas. Comecei a honrar minha própria capacidade de ação, de direcionamento, de estrutura, qualidades tradicionalmente associadas ao masculino. Aprendi que ser uma mulher poderosa não significa rejeitar o masculino, mas integrá-lo conscientemente.
Desenvolvi minha capacidade de tomar decisões sem precisar da aprovação constante dos outros. Aprendi a me proteger de forma saudável, estabelecendo limites claros, sem agressividade. Cultivei minha habilidade de manifestar meus sonhos no mundo físico através de ação consciente. E o mais incrível, quanto mais eu honrava e integrava meu masculino interno, mais eu atraía homens que honravam e integravam seu feminino interno. Homens sensíveis, sem serem fracos. Homens fortes, sem serem rígidos. Homens capazes tanto de proteger quanto de nutrir. Se você chegou até este ponto da nossa conversa, não foi por acaso. O universo sabe exatamente o que sua alma precisa ouvir em cada momento da sua jornada. E se essas palavras estão chegando até você agora, é porque existe algo na sua relação com o divino masculino que está pronto para ser curado. Talvez você esteja repetindo padrões dolorosos em relacionamentos e não entenda por quê. Talvez você tenha feridas ancestrais com figuras masculinas que estão influenciando suas escolhas atuais. Talvez você esteja projetando suas próprias feridas não curadas em cada homem que entra na sua vida. Ou talvez você seja um homem ouvindo isso e esteja reconhecendo seus próprios padrões de medo, de autoproteção, de dificuldade em se conectar verdadeiramente. Talvez você esteja percebendo como suas próprias feridas têm criado distância onde você desejava proximidade. Seja qual for a sua situação, saiba que a cura é possível. A transformação é possível. Relacionamentos conscientes e saudáveis são possíveis. Mas eles começam com a coragem de olhar para dentro, de reconhecer nossos padrões, de assumir responsabilidade pela nossa própria cura. Deixe-me compartilhar com você alguns passos práticos que nasceram da minha própria jornada de cura com o divino masculino. 1. Observe seus padrões sem julgamento. Comece a notar como você reage em situações com energia masculina. Você fica na defensiva, tenta controlar, se sente diminuída. Apenas observe, como se fosse uma cientista estudando seu próprio comportamento. Segunda, questione suas interpretações. Da próxima vez que você se sentir rejeitada, abandonada ou desvalorizada por um homem, pergunte-se: que outras interpretações são possíveis? O que eu posso estar projetando dessa situação? 3. Cure suas feridas ancestrais. Reflita sobre os padrões de relacionamento que você observou na sua família. Que feridas suas ancestrais femininas carregavam? Como elas se relacionavam com o masculino? Onde você pode escolher fazer diferente? 4. Pratique ver além do comportamento. Quando alguém se comportar de forma que te magoe, tente ver além da ação. Que ferida pode estar motivando esse comportamento? Como você pode responder de um lugar de compreensão ao invés de reagir de um lugar de ferida? 5. Integre seu próprio masculino interno. Desenvolva suas qualidades de ação, direcionamento e estrutura. Aprenda a se proteger de forma saudável. Pratique tomar decisões conscientes. Quanto mais integrada você estiver internamente, mais saudáveis serão seus relacionamentos externos. Quero deixar você com um convite especial. O universo está constantemente orquestrando oportunidades para nossa cura e crescimento. Às vezes, elas vêm disfarçadas de encontros inesperados, conversas difíceis ou situações que preferíamos evitar. Se existe alguém na sua vida com quem você tem questões não resolvidas relacionadas ao divino masculino, seja um ex-parceiro, seu pai, um amigo, um colega, considere a possibilidade de que talvez seja a hora de uma conversa consciente. Não estou dizendo para você correr atrás de quem te machucou. Não estou sugerindo que você se exponha a situações tóxicas. Mas se o universo colocar no seu caminho uma oportunidade de cura, de compreensão, de fechamento consciente, esteja aberta.
Às vezes, nossa maior cura vem exatamente de onde menos esperamos. Às vezes, a pessoa que mais nos feriu tem também os maiores ensinamentos para nos oferecer. Às vezes, uma única conversa corajosa pode quebrar ciclos de gerações. Olhando para trás, sou profundamente grata por aquela reunião inesperada. Grata pela coragem que ambos tivemos de ser vulneráveis. Grata pelas lágrimas de compreensão que derramamos juntos. Grata pela cura que nasceu do nosso encontro. Mas mais do que tudo, sou grata pela compreensão de que nós, seres humanos, somos todos feridos e curandeiros ao mesmo tempo. Todos carregamos dores ancestrais e também o potencial para transformá-las em sabedoria. Todos temos a capacidade de quebrar padrões dolorosos e criar novos ciclos de amor consciente. O divino masculino não é nosso inimigo. Ele é nosso parceiro sagrado na dança da evolução humana. E quando aprendemos a vê-lo com os olhos da compreensão ao invés do julgamento, quando conseguimos honrar sua humanidade ao invés de esperar sua perfeição, algo mágico acontece. O amor deixa de ser uma batalha e se torna uma celebração. Os relacionamentos deixam de ser campos de feridas e se tornam espaços de cura. A vida deixa de ser uma repetição de padrões ancestrais e se torna uma oportunidade constante de evolução consciente. Esta é a verdade mais linda que descobri naquela tarde chuvosa de outubro. Quando curamos nossa relação com o divino masculino, não estamos apenas transformando nossa própria vida. Estamos curando nossa linhagem ancestral e criando um novo legado para as gerações futuras. Imagine um mundo onde meninas crescem vendo mulheres que honram e respeitam o masculino saudável, que não competem por amor, que sabem seu próprio valor. Imagine meninos crescendo, vendo homens que podem ser vulneráveis e fortes ao mesmo tempo, que sabem expressar emoções, que não têm medo da intimidade verdadeira. Cada relacionamento consciente que criamos é uma semente de cura plantada no campo coletivo da humanidade. Cada vez que escolhemos amor ao invés de medo, compreensão ao invés de julgamento, estamos contribuindo para a evolução da consciência humana. Este é o verdadeiro poder da cura individual. Ela se expande muito além de nós mesmos e toca vidas que nem imaginamos. Querida alma que me ouviu até aqui, quero que você saiba de algo com absoluta certeza. Não importa quantas feridas você carrega, não importa quantos relacionamentos dolorosos você viveu, não importa quão desconfiado seu coração se tornou, o amor consciente é sempre possível. A cura é sempre possível. A transformação é sempre possível. Novos padrões são sempre possíveis. Você não está condenada a repetir as dores de suas ancestrais. Você não está destinada a viver relacionamentos superficiais ou conflituosos. Você não precisa escolher entre ser forte e ser amada, entre ser independente e ser conectada. O universo conspira constantemente a favor do amor. E quando você se alinha com essa verdade, quando você faz sua parte no processo de cura e crescimento, a vida se torna uma sucessão de milagres, uma dança sagrada entre almas que escolheram evoluir juntas. Confie. Mesmo quando parece que nada está mudando, a cura está acontecendo. Mesmo quando os padrões antigos ainda aparecem, a transformação está em curso. Mesmo quando o amor verdadeiro parece impossível, ele está mais perto do que você imagina. Porque no final, querida alma, todos nós somos expressões do mesmo amor divino, aprendendo a nos reconhecer, a nos honrar, a nos curar através dos espelhos sagrados que chamamos de relacionamentos. E isso é o mais belo de tudo. Se esta mensagem tocou sua alma, se algo dentro do seu coração se moveu ao ouvir essa história, deixe sua energia circular através de um like neste vídeo. Sua gratidão é uma forma poderosa de honrar a energia que foi compartilhada aqui. Inscreva-se no canal Riqueza Vibracional.
para continuar recebendo essas mensagens de cura, de despertar, de transformação espiritual. Cada inscrição é um voto de confiança na jornada coletiva de evolução da consciência. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma única palavra de compreensão, uma única história de cura pode ser o catalisador que alguém precisa para começar sua própria transformação. Nos comentários, compartilhe comigo. Qual parte desta história mais ressoou com você? Que padrões você está pronta para transformar em sua própria jornada com o divino masculino? Que cura você sente que está buscando? Sua história é sagrada. Sua jornada é importante. E quando você a compartilha, você oferece medicina para outras almas que estão caminhando trilhas similares. Lembre-se sempre, você não está sozinha nesta jornada. Somos uma comunidade de almas despertas, curando juntas, evoluindo juntas, criando um mundo mais consciente e amoroso. Até nosso próximo encontro. Que sua jornada seja abençoada pelo amor mais puro, pela cura mais profunda e pela compreensão mais luminosa. Namastê.